Irmãos e irmãs, boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos para rezarmos, orarmos, bendizermos a Deus nesse dia 1º de maio, dia que a igreja celebra a memória de São José Operário, pai adotivo de Jesus, patrono da nossa igreja, patrono da Sagrada Família. Esse é o homem escolhido por Deus. Poucos são os homens que são chamados de justo na palavra. São José é um deles. E nós podemos contar com a sua intercessão, com o seu olhar, com toda a sua graça intercessora, de obediente, de homem, de pai, de pastor, de carpinteiro. Hoje também colocamos todos os operários, os funcionários, principalmente aqueles que estão sem operar, sem função, devido a toda essa pandemia que nós vivemos nesse 1º de maio de 2020, nessa quarentena, o qual pode se estender aí por mais alguns dias. Amanhã, ou melhor, hoje começando um novo mês, e nós devemos começar também toda a nossa fé, e com nossa fé e esperança, convido você, do jeitinho que você está aí agora na sua casa, fechar os seus olhos e dizer assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E é nessa certeza que o Senhor nos livra de todo mal,
nos dá toda a bênção, toda a graça e mostra a sua face para nós, para que nós possamos buscar a salvação, a vida eterna, para que nós possamos nos animar para tudo que vem aí diante do mês de maio, que nós possamos ter força, ânimo, coragem e tudo aquilo que necessitamos para bem viver, como pais, como esposo, esposa, como membros de uma sociedade, membros de uma comunidade. Nós colocamos tudo isso diante de Jesus pela força do Espírito Santo. Por isso, nesse momento, vamos pedir o Espírito Santo sobre a nossa vida. Você pede aí do seu jeitinho, da sua forma. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Derrama sobre nós todos os dons, os carismas necessários para bem viver, para bem-estar, para suportar as tribulações, para nos conduzir nos caminhos que levam à salvação, e nós também possamos ser conduzidos e condutores. É o que nós nos pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Vós que sois toda a força, vós que nos dá toda a motivação, age em nós, toca em nós, restaura-nos, transforma-nos, reaviva-nos, é o que nós nos pedimos. Cristo quer fazer em mim uma obra nova, e o meu coração, quer modificar. Cristo, através do Espírito Santo, quer fazer em mim uma obra nova, e o meu coração quer modificar. Ele tem muitos planos, pra mim, vida quer me dar. Basta abrir o coração, Ele agirá. Agora peça assim: vem Espírito Santo, vem nos transformar. Novas criaturas, Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar a nossa mente e nosso coração. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Esse Espírito Santo que nos consola, que nos conduz, que nos transforma em homens novos, mulheres novas, novos cristãos, novos operários de Cristo. É o que nós nos pedimos e clamamos sempre, Senhor. Pela força do Teu amor, pela força da fé que o Senhor nos dá através do Teu Espírito Santo. Renova cada vez mais a esperança, a coragem, o ânimo e nos convertes. Assim como fizestes ao seu apóstolo Paulo, o qual nós vamos meditar a palavra hoje, nos dá essa força de conversão, assim como fizeste com Paulo, Senhor. Que a partir daquele momento que caiu, que levou aquele tombo, levantou como um homem novo. Foi na queda que ressurgiu como um homem novo. Toda a analogia do batismo, que deixamos ser batizados e voltamos a ser homens, mulheres novos. Nós nos pedimos, Senhor, toda essa força, todo esse amor, para que nós possamos meditar a palavra. E antes disso, nós vamos cantar mais uma vez esse trechinho: vem me transformar, Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, Teu amor nos dá. Vem
Santo, vem nos transformar. Vem, Espírito Santo, teu amor nos dá. E a palavra que nós vamos refletir hoje está na nossa liturgia diária. A primeira leitura da liturgia diária do Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 9. Os versículos é o 1 e alguns outros que nós vamos buscar para refletirmos. E começa dizendo assim: Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Nessa versão aqui está escrito caminho, em letra maiúscula. Quem mesmo é o caminho? Jesus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Muito boa essa versão, achei algumas outras está escrito doutrina, outra versão está escrito seita. Essa da CNBB e algumas outras está escrito caminho com letra minúscula. Então Saulo era o quê? Um perseguidor da igreja. Pedia permissão como para os sumos sacerdotes judeus, que eram a autoridade religiosa da época, para combater o cristianismo, para combater os cristãos, a fim de trazer presos para Jerusalém homens e mulheres que encontrassem adeptos do caminho. Aí nós sabemos mais ou menos a história, né? Quando ele estava se dirigindo para Damasco, aconteceu o quê? Que surgiu uma grande luz, né? O cavalo que Saulo estava conduzindo derrubou ele no chão, caiu por terra e ouviu uma voz, diz a palavra: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, no chão, atordoado, respondeu: Quem és tu, Senhor? E é interessante que mesmo caído, mesmo prostrado, ele pergunta, porque sentiu algo diferente: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Veja, Saulo teve um encontro inesperado com Jesus. Diferente do que muitos pensam, Saulo não era um dos 12 apóstolos lá do início. Era alguns meses Jesus já tinha ressuscitado e estava conduzindo seus planos para a humanidade, para Jerusalém. E Saulo, veja, fazia parte dos planos de Jesus. Aí pediu para que ele fosse até a cidade, né? E que lá receberia informações. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo tocou em um homem chamado Ananias, que era de oração, que era um homem que se colocava na presença de Deus, e pelo carisma da palavra de ciência, pelo carisma que o homem obteve, o Senhor pediu a ele para ele ir até um tal lugar, né? E diz assim, em Damasco havia um discípulo de nome Ananias, o Senhor o chamou numa visão: Ananias! E ele respondeu: Aqui estou, Senhor. Olha só a gratuidade, a prontidão desse discípulo também, né? Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai uma rua assim, assim, assado, procura por um homem de Tarso chamado Saulo. E veja, Saulo, ele já era famoso por perseguir os cristãos, que o Ananias falou assim: Mas Senhor, como assim? Como assim? Esse homem nos persegue, esse homem tem autoridade para levar presos, para judiar, para abater, até para matar os cristãos. Mas Jesus disse: Levanta-te, vai à rua. Né? Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem
é um instrumento que escolhi para levar o meu nome às nações pagãs, e aos reis, e também aos israelitas. Veja, quem era Saulo, irmãos? Saulo era um cidadão romano, ele tinha duas cidadanias. Ele era romano e judeu. Romano, ele se chamava Saulo, e judeu, ele se chamava Paulo. Ele tinha dois nomes. Esse é diferente um pouco de outros personagens que quando encontram o Senhor mudam de nome. Não, ele já tinha dois nomes. Circuncidado 80 dias, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, era da tribo de Davi. Hebreu, filho de Hebreu, quanto à observância da lei, fariseu, no tocante ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Ou seja, ele trazia a lei como livro de cabeceira, conhecia a lei, era contra aquilo que estava acontecendo, que era o cristianismo. Nesse tempo, os judeus, muitos judeus eram contra o cristianismo. E Saulo era um desses. Daqui para frente, lá para diante, vão começar a chamar ele de Paulo. E o que Ananias fez? Ananias, esse senhor que foi chamado por Jesus, foi até a casa, encontrou a casa que Saulo estava, bateu e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinha na estrada mandou-me aqui para tu que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida levantou-se e foi batizado. Saulo passou alguns dias com os discípulos ali de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas. E os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: não é este homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam em seu nome? E não veio aqui exatamente para prendê-los e levá-los ao sumo sacerdote? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Veja, meu irmão, minha irmã, não importa aquilo que nós temos cometido no passado. Quando nós recebemos o chamado de Deus e dizemos como Saulo: quem és tu, Senhor? O quem és tu, Senhor, de Saulo já foi com letra maiúscula, ou seja, com propriedade. Quem és tu, Senhor? Faz isso, faz isso, faz isso. Na obediência foi sem entender nada, ele estava cego. Outro homem na obediência foi lá com medo, impõe as mãos, chamou de meu irmão, porque já entendeu todo o chamado de Jesus. Jesus tinha planos para Saulo. Imagine se Ananias fala assim: não, Senhor, vá procurar outro. Eu não vou não, esse homem mata cristãos, mesmo com medo. Ananias enfrentou o medo e foi lá, cumpriu sua missão, talvez a missão mais importante dele. Veja só, se hoje nós ouvimos falar que a igreja tem dois pilares fortes, São Pedro e São Paulo, Ananias, um simples senhor que rezava, foi um instrumento de Jesus para a conversão de Paulo. Você tem sido instrumento de conversão para quem, meus irmãos? Nesse tempo de perseguição, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde somos perseguidos por uma avalanche de notícias ruins, de injustiças, de incertezas, nós temos sido o quê? Para o Senhor. Que tipo de instrumento nós temos sido? Lógico que sozinhos nós não podemos, nem Ananias e nem muito menos Saulo, que agora é Paulo, sem auxílio do Espírito Santo não seria possível. Teve um desejo, teve um querer, mas o que manteve acesa essa chama foi a força do Espírito Santo. Uma conversão muito forte de um homem que foi transformado em uma queda.
Não importa se você esteja no chão nesse momento, se você esteja caído, prostrado. O que importa é você dizer: quem és tu, Senhor? E se ouvirmos a resposta, vamos ter direção para a nossa vida. Convido você a fechar os seus olhos enquanto Eliane vai cantar para nós, refletirmos um pouco mais, tomarmos posse. A palavra, é lógico que é bonita porque é a palavra de Deus, mas não tem sentido nenhum se você não tomar posse dela. Tome posse. É para você, é para mim, é para nós, homens e mulheres chamados por Deus, escolhidos por Deus. Vamos rezar, vamos refletir, vamos cantar. Queria poder dizer em palavras o que eu sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. É nessa alegria de viver que nós devemos buscar forças. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos conduz, o Senhor é aquele que nos levanta do chão. O Espírito Santo nos dá força para a conversão. Nós os pedimos, Senhor, dai-nos essa graça para esses irmãos que estão participando conosco, todos estes, Senhor, que aí estão, suas intenções acolhe no coração, assim, no seu sagrado coração nós os pedimos, Jesus, acolhei as nossas súplicas, as nossas necessidades. Que você, meu irmão, minha irmã, possa colocar suas necessidades diante do Senhor. Hoje nós vamos terminar um pouco diferente. Toda noite nós pedimos a intercessão da Virgem Santíssima. Não que ela não esteja intercedendo por nós, porque também interessante. O mês de maio começa no primeiro dia de maio com o dia de São José Operário, mas é um mês dedicado a Maria. E nós vamos iniciar esse mês de maio clamando a intercessão de São José. Valei-me, São José, vós que sois o eterno operário de Deus, vós que sois o escolhido de Deus, homem justo, ensina-nos a ser justo também, Senhor. Pela vossa intercessão, São José, nós os pedimos. Castíssimo esposo da Virgem Maria, patrono da nossa igreja, nós clamamos a vossa intercessão, ó São José. Valei por nós, pelas famílias, pelos aqueles que estão trabalhando e aqueles que não estão, pela vida dos sacerdotes, do nosso Papa Francisco, pelo clero, pelo nosso bispo Dom Júlio, por todos os padres, pelos nossos sacerdotes, Frei Eugênio, Padre Toninho, Padre Samuel, também os diáconos, o nosso querido diácono Rony, todos os diáconos da Arquidiocese do nosso Brasil. Nos pedimos, ó São José, castíssimo esposo da Virgem Maria, valei-nos. Também olhai pelos governantes, de uma forma especial pelo nosso prefeito, Dr. Cássio, os seus auxiliares, a sua equipe, os seus secretários,
pela cidade de Porto Feliz, que tem como padroeira a vossa esposa, vós que sois o escolhido de Deus, para ser filho, para conduzir, para educar o menino Jesus. Rogai por nós. Rogai por nós. Nós os pedimos. Que você possa fechar os olhos um minutinho e ouvir essa canção dedicada a São José no dia de hoje. E é tão profunda, eu amo tanto essa música. Eu lembro sempre do meu coral, né? Nós cantamos na cantata de Natal no final do ano. O Luiz interpretou São José tão lindo nessa música. E que você possa sentir a presença desse homem, que é intercessor das famílias, protetor das famílias. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho